Muito bom. Então, no nosso encontro de hoje, cujo tema é Não Caminhamos Sozinhos, nós vamos refletir com o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Quem gostaria de ler para nós o Evangelho? Posso ler? Pode ler. Pode ser, então? Pode, Juliana. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando entre si a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam juntos, Jesus em pessoa aproximou-se e foi caminhando com eles. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-los. Ele perguntou-lhes então: de que assuntos falais pelo caminho? Eles pararam com tristeza no rosto. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és o único peregrino em Jerusalém que ignora o que ali se passou nestes dias. Que foi? Perguntou ele. Disseram-lhe: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que haveria de libertar Israel. Mas, além de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Verdade é que algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram espantados. Foram ao sepulcro de madrugada e não acharam seu corpo. Voltaram dizendo que lhes apareceram um anjo, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam as coisas conforme as mulheres disseram, mas a ele não ouviram. Então ele lhes disse: homens sem inteligência, como o vosso coração é lento para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era necessário que o Cristo sofrestes essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, ele deu a entender que ia para mais longe, mas insistiram com ele dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se acaba. Ele entrou para ficar com eles. Estando à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de partir, deu-o a eles. Neste momento, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. Disseram então um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia em nós quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Partiram imediatamente de volta a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles contaram o que lhe sucedera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Neste momento... já foi isso, né? Cida, você está falando? O microfone está fechado. Desculpe. É verdade, Juliana. Está emocionada hoje. Eu tirei o som do microfone para não dar interferência e esqueci. Como vocês viram, este evangelho é um pouquinho longo, não é? Olha, desde o capítulo... É do 13 ao 35. Aqui, exatamente, do capítulo 13 até o capítulo 35. Então,
é um evangelho um tanto longo. Então, para a gente fixar bem, ao invés de hoje fazermos só aquela leitura silenciosa que a gente costuma fazer, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Todos vocês enxergam o númerozinho do versículo? Vocês conseguem enxergar? Está mais clarinho aqui, assim, né? Dá para ver? Então, eu vou pedir para um de cada vez ler um versículo apenas. Então, cada um lê um versículo, depois fecha o seu microfone, outro abre o microfone e lê o versículo que vem em seguida, e assim por diante. Então, nós vamos fazer novamente a leitura completa, um versículo cada um. Dessa forma, nós vamos conseguir fazer com mais calma e ir fixando melhor, não é? Esse evangelho que é um pouco longo. Então, pode começar. Primeiro, pode abrir o microfone e começar pelo versículo 13, depois fecha, o outro vai. Pode ir. A Priscila abriu a fila. Pode ir, Priscila. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Muito bem. Ana Lúcia. Iam conversando entre si a respeito de tudo o que havia acontecido. Muito bem. Vitor. Enquanto conversavam e discutiam juntos, Jesus em pessoa aproximou-se e foi caminhando com eles. Pode ir, Júlia. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Muito bem. Yara. Ele perguntou-lhes, então, de que assunto falais pelo caminho? Eles pararam com tristeza no rosto. Peraí, deixa eu virar a página aqui. Quem mais agora? Peraí, deixa eu olhar aqui a fila aberta, porque está fechadinha. Eu não consigo ver quem que levantou a mão. Achei. Fabiana. O Alan, antes, desculpe. Alan. Um deles, chamado Cleofas, respondeu: És o único peregrino em Jerusalém que ignora o que ali se passou nesses dias? Muito bom, obrigado. Fabiana. Que foi? Perguntou ele. Disseram-lhe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Aline. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Cíntia, Santiago. Nós esperávamos que fosse ele o que haveria de libertar Israel. Mas, além de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Raoni. Raoni. Oh, perdão, apertei a mãozinha aqui em vez de microfone. Pode Verdade é que algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram espantados. Foram ao sepulcro de madrugada. Luana. Luana e a Ana Paula. E não acharam seu corpo. Voltaram dizendo que lhes apareceram anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Muito bem. Isabela. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam as coisas conforme as mulheres disseram, mas a ele não o viram. Muito bem. O Vitor, novamente. Então ele lhes disse: Homens sem inteligência, como vosso coração é lento para crer tudo o que os profetas anunciaram. Desculpa, peraí, preciso mudar a página aqui. Quem mais? Todo mundo desligou a mão. André, pode ler.
Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas para entrar em sua glória? Aline, E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que lhe dizia a respeito. Bruna, Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, ele deu a entender que ia parar mais longe. Mas pode continuar. Insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se acaba. Ele entrou para ficar com eles. Isso. Agora é a Juliana. Pode falar, Juliana, você desligou a mãozinha. Apertei a mãozinha, desculpa. Estando à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, deu a eles. Aline está com a mãozinha novamente, pode falar. Neste momento, os olhos dele se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. Muito bem. Juliana. Disseram então um ao outro: não é verdade que nosso coração ardia em nós quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Mais alguém? Walter? Walter, pode ler. Partiram imediatamente de volta a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Yara, pode ler o próximo. Então eles contavam o que lhes sucedera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Muito bom. Muito bem. Então, agora a gente vai, lemos 2 vezes, conseguimos pelo menos gravar um pouquinho. Agora a gente vai fazer algumas perguntas. A primeira é: o que aconteceu com os discípulos de Jesus depois da sua morte? Isso é, depois da morte de Jesus. O que aconteceu com eles? Pode falar, Aline. A fé esfriou. Não consegui entender. A fé esfriou. A fé esfriou. Ou seja, eles ficaram meio desnorteados, né? Muito bem. Por que eles perderam? A gente pode dizer que eles ficaram meio desnorteados, eles perderam a esperança, né? Mais do que a fé, perderam a esperança aí. Por que eles perderam a esperança? O que vocês acham? Fala, Raoni, pode falar. Que não explicou lá, que o que eles estavam vendo, né, de como Jesus trabalhava ali próximo a eles, eles entendiam que ele era quem ia cumprir a promessa de levar o povo de Israel lá, né, de liderar o povo de Israel. E depois que ele morreu, eles, sem acreditar ainda na ressurreição, acharam que tinha se acabado isso. Isso mesmo, muito boa resposta, isso mesmo. Eles achavam que ele seria aquele que iria liderá-los para restabelecer a liberdade de Israel. E para onde é que eles estavam indo? Já que eles ficaram sem esperança, o que eles resolveram fazer? Ir para algum lugar, né? Porque fala que está no caminho. Para onde é que eles estavam indo? Entendi que eles estavam indo para Jerusalém e tentar encontrar uma resposta, né? Um profeta, alguma coisa que... Só que, vamos voltar lá. Onde é que eles estão indo? Eles caminhavam para uma aldeia chamada... Emaús, é verdade. Emaús.
Emaús. É no sentido contrário de Jerusalém, essa aldeia. Isso. Então, é o contrário. Eles saíram de Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém, né? Uhum. E estão indo embora, estão voltando para suas casas, estão indo para lugar mais distante. Quanto mais longe de Jerusalém, melhor. Tá? Eles estão indo embora. E o que acontece no meio do caminho? Desaparece. Jesus caminha com eles sem eles saberem. Jesus caminha com eles sem que eles saibam, né? Sem que eles o reconheçam. Então, aí, eles reconheceram Jesus que caminha ao lado deles? Não, né? O Alan mesmo já colocou. Eles não reconhecem Jesus. Jesus caminha com eles, mas eles não o reconhecem. E qual é a atitude de Jesus diante disso? Qual foi a atitude? O que Jesus fez? Ele fala para eles que eles eles não tinham inteligência, né? Não tinham fé. E aí ele foi falando sobre as escrituras para eles ao longo do caminho. Isso mesmo. Ele não mostra, não fala para eles, sou eu que estou aqui. Não. E aí, conforme ele vai falando sobre as escrituras e tudo mais, foi quando eles depois perceberam que eles iam sentindo o coração ardendo, né? Isso, ao longo do caminhado. Jesus vai mostrando, por meio da Escritura, não é? Tudo aquilo que a Escritura falava já a respeito dele. Então, Jesus vai sem se revelar ainda. Então, e por que Jesus não se revela? O que vocês acham que Jesus não se revela? Ninguém tem uma resposta? Porque acredito que ele estava meio que testando para ver se eles conseguiam perceber, né, que era Jesus através daquilo que ele deixou de ensinamento no período que ele esteve aqui. É mais ou menos isso, não é? Reconhecer Jesus não adianta ser com palavras só. Não adianta alguém chegar e dizer, não, mas eu sou Jesus. É preciso mais do que isso, é preciso reconhecer com o coração, reconhecer com a fé, né? E até esse momento, isso estava meio que embotado neles. Tá? Diga, Aline, pode falar. Eu estou aqui pensando, será que quando ele não falou pelo caminho exatamente sobre as escrituras, ele não quis mostrar a paixão, a morte, tudo que ele ia passar para que os aquecesse, né, no caso, o coração dos discípulos e eles despertassem para isso? Talvez foi com essa intenção que ele tenha falado, com a esperança de que eles prestassem atenção, tivessem prestado atenção. É mais ou menos isso. Ele vai mostrando não só a questão da paixão e da morte, né? Mas as escrituras, em muitas passagens da escritura, e aqui quando está falando escritura, está falando do Antigo Testamento, tá? Porque a escritura, naquele tempo, era a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Hoje, para nós, é o Antigo Testamento. Então, em muitas passagens que fala no Antigo Testamento, que faz referência, os profetas fazem referência ao Messias, que há de vir e tudo, Jesus vai mostrando, não é, tudo aquilo que já se falava a respeito dele. Porém, não basta só isso. É preciso um passo a mais. Qual é esse passo? Como é que eles reconhecem Jesus? O ato de partir o pão. Exatamente. Na hora da partilha do pão. Jesus abençoa o pão, parte e distribui
entre eles. Onde foi que Jesus fez isso antes de morrer? Na última ceia. Na última ceia. Né? Então, quando Jesus faz o mesmo gesto de partilha do pão abençoado, eles, então, reconhecem Jesus. Mas Jesus não fica com eles. Jesus imediatamente desaparece. Tá? E eles, só entre eles dois, ficam lá conversando e então dizem, mas o nosso coração não ardia enquanto ele falava tudo das Escrituras para nós? Quer dizer, o coração estava ardendo, mas a gente não conseguia enxergá-lo ainda. Foi preciso a partilha do pão, a Eucaristia, né, gente? É o gesto da Eucaristia, para que eles reconhecessem Jesus. Então, fizessem a verdadeira experiência de Jesus. E é o mesmo que hoje acontece conosco. Não adianta alguém falar de Jesus. É preciso que a gente faça uma real experiência de Jesus. Mas agora eu vou deixar o Pepe falar um pouquinho, porque ele está aqui muito caladinho. Então agora eu vou deixar ele falar com mas vocês. Mas eu começo e não termino, né? Não, para começar e terminar. Então vamos lá, pode falar. Você quer que eu volte no Evangelho? Não. Eu já me achei no Evangelho. Então tá bom. Então, nós estamos aí no dia de Páscoa, Jesus ressuscitou, o pessoal ainda está fechado, isolado, dentro de casa, esperando a realização da promessa de Jesus. Eles esperam, têm paciência, têm esperança de que a palavra de Jesus se realize. Mas dois homens, alguns biblistas dizem, é um homem e uma mulher, é um casal, pegam e falam, mas a gente não está esperando, já passou 3 dias, já faz tempo, não se realiza nada, e pegaram o caminho de casa. Agora, nesse caminho de casa, olha a palavra caminho. Caminho. Eles experimentaram a morte, a ressurreição, o sofrimento, a ressurreição de Jesus. Não vê a prova de tudo isto ser realizada e pegam o caminho de casa. É o caminho contrário àquilo que Jesus queria que eles fizessem, acreditassem nele e continuassem a caminhar com ele. Não, eles pegam o caminho contrário. Jesus, no meio do caminho, ele se coloca no meio dos dois e começa. Vamos endireitar esse caminho. Esse caminho que vocês estão pegando não é o caminho certo. É o caminho, a gente diria, é o caminho onde, a partir da palavra, a partir da escritura, eles fazem a experiência de um Deus em Jesus que se faz companheiro, que se faz, como se diz, amigo na caminhada. E onde leva este novo caminho que eles estão tomando? Porque eles dizem, o nosso coração estava se aquecendo com as palavras do forasteiro. E onde leva este caminho? Leva em casa, lá em Emaús, onde Jesus se manifesta plenamente, como vocês disseram, se manifesta, é um novo caminho, se manifesta na partilha do pão. Por isso que
reconhecem Jesus na partilha e voltam para Jerusalém para contar a novidade. Então, caminho que era um caminho errado, endireita o caminho certo, e nesse caminho certo eles correm de volta para Jerusalém. O Jerusalém nosso texto não fala, mas em seguida eles voltam para Jerusalém. para anunciar. Agora, se você presta bem atenção, esse trecho pode ser que seja verdadeiro, aconteceu assim como a Bíblia conta, mas se você olha um pouco aquilo que o evangelista quer dizer, como você se põe diante de Jesus? O que ele vai te dizer neste dia de Páscoa? Fica fechado em casa, não se mexe, porque o mau está aí e pode te pegar. Isso já o apóstolo Pedro dizia na primeira carta aos cristãos. Fiquem, prestem bem atenção, porque o leão é como animal feroz que ruge, quer dizer, está pronto para pegar vocês. Então você se fecha. Pedro diz: meu Senhor, tem que lutar, tem que vencer o monstro que quer te prender em casa. É aquilo que Jesus quer. Fica em casa, interioriza aquilo que você viu, ouviu, tudo mais, e esteja pronto para assumir a ressurreição. Mas queria dizer outra coisa. Esse trecho do Evangelho cheira muito a liturgia. A liturgia. Por que a liturgia? Porque quando você vai na missa, faz a mesma coisa. Você vai reconhecer. A Cida falou da missa, me parece, alguns dias atrás. Não, mas foi no outro momento. E ainda não. Você lê as Escrituras, se deixa levar pela palavra de Deus, e vai e caminha com ele, o seu coração se aquece, você vai entendendo, e afinal, você vai chegar aonde com essa liturgia, com essa palavra que te é anunciada? Na mesa da partilha. Aonde chega? Na mesa da partilha. Na mesa da partilha, na mesa da Eucaristia. Eu não sei se eu vou achar rápido um trecho da Bíblia. Me parece que não me parece, é o livro do Êxodo, quando Moisés é aquele que libertou o povo hebreu do Egito e tudo mais. Ele foi, porque Deus mandou ele lá para libertar o povo. Mas ele foi, começou, mas depois voltou também para dar satisfação. Por quê? Porque na terra onde ele estava, onde ele tinha fugido na primeira vez, era a terra de Madian. E lá tinha um dono das terras, um líder político, que era Jetro. Jetro. Que Jetro tinha filhas encalhadas. E achou Moisés bonzinho, trabalhador, sério, uma pessoa de palavra, do jeito que Jetro queria. Então falou: casa com a minha filha. E depois, mas já que está aí, casa também com a segunda. Não tem problema nenhum. Então, nesta volta de Moisés na terra de Madian, quando Jetro soube que Moisés estava voltando, correu ao encontro dele. Ao encontro por quê? Porque ele queria que Moisés olhasse, abraçasse a mulher dele, os filhos dele, Moisés, tudo mais. O que acontece lá? Acontece uma liturgia, do jeito que o livro dos Atos dos Apóstolos escreve. Por quê? Porque Moisés conta para Jetro como Deus
esteve presente sempre na vida dele, na vida de Arão, o irmão dele, com o povo de Israel lá no Egito, e como Deus ajudou, foi força para eles caminharem, lutarem e expulsarem os egípcios. O que fez Jetro? Diante de tudo isso, diante das maravilhas de Deus, Jetro compôs quase uma oração, dando graças a Deus, a misericórdia, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus misericordioso com o seu povo, e fez aquilo que a gente faz na Eucaristia. Só não com o pão eucarístico, mas ele mandou matar bois, cordeiros, e fizeram festa. Festa por quê? Não porque Moisés tinha voltado, mas porque Deus era de verdade o libertador. Aquele que estava ao lado de Moisés o tempo todo. Mas deixa eu ver se eu rápido eu encontro. Então, a gente percebe nisso que o Pepe estava contando, né? Fazendo essa ligação. O livro do Êxodo é o livro da libertação do povo por excelência. Né? No Primeiro Testamento, na Bíblia hebraica, o livro do Êxodo é o livro da libertação. Quando nós pegamos o Evangelho, a gente vê a referência, né, a essa libertação também, de uma outra forma, mas muito semelhante àquilo que acontece lá no livro do Êxodo. Então, Jesus não está trazendo nenhuma novidade. Deus, desde o princípio, se revela esse Deus que está sempre junto, esse Deus que é um Deus libertador, este Deus que caminha com o seu povo e dá a ele esperança. Só que o povo não estava se dando conta disso. Então, por isso, ele envia o próprio Filho no mundo para ver se abria a mente, o coração, os olhos do povo, né? Diga, alguém levantou a mãozinha. Aline, pode falar. Seu Pepe, não é Êxodo 12? Não, o Êxodo capítulo 18. Ele já achou aqui, Aline. 18, versículo de 1 a 12. Então, lê para eles agora esse texto. Ele vai ler para vocês o texto aqui. É comprido, mas... Não, a 12 é só 12 versículos. Pode ler. Jetro, sacerdote de Madian, sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Deus tinha feito com Moisés e com seu povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Jetro, sogro de Moisés, tinha recolhido Séfora, mulher de Moisés, e seus 2 filhos, quando Moisés a despediu. Um se chamava Gersam e outro Eleazar. Jetro foi ver Moisés com a mulher e os filhos deste no deserto onde acampavam junto ao monte de Deus. Quando informaram a Moisés: teu sogro Jetro está aí e veio ver-te com tua mulher e teus filhos, ele saiu para recebê-lo. Prostrou-se, beijou, e os 2 se saudaram. Depois entraram na tenda. Moisés, olha aí o caminho de Emaús. E os 2, e Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor fizera com o faraó e os egípcios, por causa dos israelitas, e as dificuldades que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os havia livrado. Jetro se alegrou por todos os benefícios que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o do poder egípcio.
e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou do poder dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é o maior de todos os deuses, pois quando vos tratavam com arrogância, o Senhor libertou o povo do domínio egípcio. Pronto, chegaram a Emaús. E agora? Agora a parte melhor. A festa. Depois, Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto e vítimas para Deus. Arão, com todas as autoridades israelitas, entraram na tenda e comeram com o sogro de Moisés na presença de Deus. Comeram significa fizeram festa. E quando se faz festa, lá era boi assado no fogo, era cordeiro, era tudo. Era tudo. Este Jetro, que parece um cara meio assim, bravo, interesseiro e tudo mais, ele gostava de Moisés. Quando Moisés começa a grande caminhada pelo deserto, no Sinai e tudo mais, a um certo ponto, Moisés se vê em dificuldade. E, por acaso, ele passa pelas terras de Moabe, onde estava lá o sogro dele, e onde Moisés tinha deixado as mulheres dele lá. O sogro deu para ele as mulheres e ele deixou as mulheres com o sogro. É meio estranho essa coisa, não é? E o Jetro falou para Moisés: está em dificuldade nessa terra? Então, presta atenção àquilo que eu vou te falar. Eu conheço aqui. Eu sou o dono destas terras. Eu sou o sacerdote destas terras. Não adianta você caminhar sozinho. Não vai conseguir nada. E deu uma aula política de caminhar. Como ele podia atravessar todo aquilo. De como ele podia caminhar. Então, reúna um grupo de gente, reparte o poder com os outros, não seja ditador desse povo, não fale sempre eu e Deus, não. Nós, o povo, nós, os dirigentes do povo, nós vamos caminhar. E Moisés acreditou em jeito e caminhou, e continuou a luta lá pelo deserto. O jeito foi um cara legal, mostrou como se faz, de verdade, uma caminhada, seja com Deus e seja como povo de Deus. E é o que serve para nós hoje também, né? Assim como os discípulos de Emaús, que ao reconhecerem Jesus, não ficam lá fechados na casa deles, voltam correndo para Jerusalém para contar para os outros. De fato, Jesus havia ressuscitado. Opa, peraí, deixa eu abrir aqui que tá. Tem alguém chegando aí, a Simone. É a primeira vez dela. Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Agora. Depois, mais tarde, converso com você, Simone, daqui a pouquinho, só continuando aqui o nosso encontro. Agora, aquilo que a Cida falou, logo no começo, que o tema de hoje era... Voltamos lá para a gente ver o tema. Caminhamos... Nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos com Deus, caminhamos com Jesus. A Bíblia toda é esse caminhar. Nós caminhamos com Deus, o povo caminha com Deus, Deus caminha conosco. No Novo Testamento é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus caminha para as estradas da Palestina, mas o povo caminha ou atrás dele, ou junto com ele, ou na frente dele. Mas sempre Jesus está cercado de gente. Olha, pode dizer o que você quiser. Não acredite. Nenhum poderoso estava com Jesus. Quem estava com Jesus era o povo pobre, miserável, aquele que devia não ficar na Palestina, mas fora dos muros da cidade, longe de todo mundo. Longe. Jesus é aquele que caminha, sobretudo, com o povo pobre. Se caminha com o rico, é porque esse rico se converte ao caminho de Jesus. Zaqueu, Mateus,
Madalena, e assim por diante. O que a gente vê aí, né, a gente olhando bem para os discípulos de Emaús, a gente pode imaginar, vamos nos colocar no lugar deles. Nós confiávamos, né? Convivemos com Jesus durante 3 anos, confiávamos que ele seria o libertador. Aí o que acontece? Acontece que ele é condenado à cruz, que era a pior condenação possível, porque aqueles que eram condenados à morte de cruz, eles eram considerados malditos de Deus. Todo mundo virava as costas. Nenhuma mãe, exceto Maria, né, porque sabia que seu filho era inocente, mas nenhuma mãe reconhecia que seu filho havia sido crucificado. Isso significa o quê? Vamos pegar, Jesus foi crucificado e ao lado dele 2 ladrões. Se alguém dissesse para a mãe de algum daqueles 2 ladrões, você é a mãe daquele ladrão? Ela respondia, não, eu não sou mãe dele. Ela renegava o filho. Não porque ele fosse ladrão, mas porque ele foi condenado à cruz. A cruz era a maldição de Deus. O condenado à cruz era o maldito de Deus. Isso significava Deus virou as costas para ele. Deus virou as costas para ele. E se Deus virou as costas para ele, se ele é um maldito de Deus, meu filho não é. Eu não quero ter nenhum vínculo com alguém que é maldito de Deus. Percebem? É por isso que os judeus fizeram questão que Jesus fosse crucificado. Seria a única maneira de acabar com todo o movimento que Jesus havia criado. Todos acreditariam que ele era o maldito de Deus, então ninguém mais falaria nem em Jesus, nem nas suas propostas, nem naquilo que ele tinha ensinado, que ele tinha proposto para a vida. Acabava. Mas, Deus ressuscitou Jesus, mostrando que ele era, sim, filho de Deus. E que a morte tramada pelos poderosos daquele tempo não ia levar embora todo o projeto de Jesus, porque Deus o ressuscita. Deus Pai o ressuscita. Então, a gente imagina essa cena, tudo isso acontecendo, então aqueles 2 homens, ou um casal que fosse, aqueles 2 discípulos vão embora desiludidos, decididos a deixar tudo para trás, não é? Foram 3 anos perdidos, porque a gente acreditou, ficou com ele, e, no entanto, aconteceu o que aconteceu. Então, de todo aquele entusiasmo que eles tinham antes da morte de Jesus, depois da morte dele, tudo havia se perdido. Já não tinha mais esperança. Acabou a esperança desse povo. Acabou tudo isso. Aquilo que eles esperavam, Jesus os libertasse, não aconteceu e nunca mais iria acontecer. Então, eles vão embora. O Papa Francisco diz assim, eles cultivavam uma esperança que era somente humana. E a esperança só humana desaba. A cruz que foi erguida no caminho, pôs tudo por terra. Né? Então, esse texto que vocês têm aí agora na tela de vocês é do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco diz assim, o encontro de Jesus com os 2 discípulos parece simplesmente coincidência. Né? Mas se assemelha a tantos encontros que acontecem na vida da gente.
E é verdade, o Papa tem razão. Quantas vezes a gente está tão desanimado, não é? E acontecem alguns encontros que a gente nem entende muito bem. Os 2 discípulos caminham pensativos e um desconhecido os alcança. Esse desconhecido é Jesus, mas os olhos deles não são capazes de reconhecê-lo. Então, Jesus começa a sua terapia da esperança. Olha que bonito que o Papa Francisco fala. Jesus faz uma terapia da esperança com eles. O que acontece nessa estrada é uma terapia da esperança. E quem faz essa terapia é Jesus. Antes de tudo, ele pergunta e escuta. Primeiro é isso. Jesus pergunta para eles o que aconteceu. Jesus sabe o que aconteceu, mas quer ouvir deles. Qual é a angústia que eles têm? Pergunta. E escuta, se coloca em atitude de escuta. Então, o Papa Francisco diz, o nosso Deus não é um Deus invasivo. Mesmo se já conhece o motivo da desilusão daqueles 2, deixa eles o tempo para poder medir a profundidade da própria amargura. Jesus deixa que eles, ao falar, eles vão medindo a profundidade daquilo que eles estão sentindo. Então surge uma confissão que é um refrão da existência humana, diz o Papa Francisco. Nós esperávamos, mas quantas vezes esse mas aparece na nossa vida? Quantas vezes nós esperávamos, mas, né? Quanta tristeza, quanta derrota, quantos fracassos existem na vida de cada pessoa. No fundo, nós todos somos um pouco como aqueles 2 discípulos. Nós todos. Ao longo da nossa caminhada, o Papa Francisco fala isso, ele tem razão. Ao longo da nossa caminhada de vida, tantas vezes nós nos encontramos na mesma situação. Seja diante de uma doença, seja diante de um problema financeiro, seja diante de um problema familiar. Quantas vezes nós esperávamos, mas não aconteceu como a gente esperava. E aí a gente se vê desanimado, desesperançado é a palavra, né? A gente tinha tanta esperança que fosse ser de outra maneira, mas, infelizmente, não aconteceu como nós imaginávamos. Assim como aqueles discípulos, nós temos dificuldade de enxergar a maravilha do que Deus realiza para nós. Porque nós sempre esperamos que ela seja do jeito que nós esperávamos. E quando não acontece como nós esperávamos, ao invés da gente abrir os olhos para ver onde está a beleza, onde está a mão de Deus fazendo com que talvez seja até melhor, não é? A gente fica desanimado. É o que aconteceu com os discípulos de Emaús e é o que acontece conosco hoje. A gente não se deixa ver. Então, Papa Francisco continua. Quantas vezes na vida esperamos? Quantas vezes nos sentimos a um passo da felicidade e depois nos vemos desiludidos? Sem condições de enxergar a mão de Deus agindo em nosso benefício, nos apoiando, nos dando força. Mas Jesus caminha com todas as pessoas que perderam a confiança e que caminham com a cabeça baixa. Caminhando com eles,
de modo discreto, consegue fazer retornar a esperança. Se a gente não se fecha, né? Porque também depende da gente. Se a gente veja que os discípulos não se fecharam, mas permitiram que aquele desconhecido fosse lhe falando através das Escrituras. Então, se a gente não se fecha, se a gente não vira as costas para Deus, né? Se a gente não diz, não, você não sabe do que você está falando, então vai embora, porque eu não quero que você siga conosco. Os discípulos não fizeram isso. Então, a gente vai, sim, ver que Jesus caminha conosco. É caminhando com eles, de modo discreto, ele faz retornar a esperança. A verdadeira esperança. Olha o que o Papa Francisco diz. Olha que bonito que é isso. A verdadeira esperança não é nunca a pouco preço. A verdadeira esperança não é nunca a pouco preço. Ela passa sempre através das derrotas. É através de uma derrota que nós somos capazes de perceber a grandeza dos gestos de amor de Deus para conosco. Quando tudo vai bem, a gente nem sequer enxerga Deus. Está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. A gente se esquece de Deus nessa hora. Infelizmente, é exatamente assim. A gente esquece Deus nessa hora. A gente só vai perceber a presença de Deus ao lado da gente na hora da derrota. Quando a gente consegue novamente se levantar, porque a mão de Deus nos sustentou, porque a mão de Deus nos acompanha, nos sustenta e nos reergue na vida. O Papa Francisco continua. A esperança de quem não sofre talvez não seja nem mesmo a esperança. Triste isso, né? A esperança de quem não sofre talvez não seja nem mesmo uma esperança. Porque a gente se ilude, gente. A gente coloca, muitas vezes, a esperança em coisas menores. Ou a gente coloca a nossa esperança em pessoas. Não é? Não precisa ir longe, sem entrar em mérito político, né? Mas só de maneira geral. Quantas vezes aqui no nosso país nós já acreditamos que teríamos um salvador da pátria na área política? Pusemos a nossa esperança nele. E o que aconteceu? Invariavelmente quebramos a cara. Tantas e tantas vezes. Quebramos a cara por quê? Porque ficamos em busca de um salvador da pátria. Colocamos a nossa esperança em pessoa humana. A nossa esperança tem que estar em Deus. Ele é o motivo da nossa esperança. Quando nós colocamos a nossa esperança em pessoas humanas, a decepção, a traição, às vezes, né? Às vezes é mais do que decepção, a gente coloca a esperança em alguém e é traído por essa pessoa, seja quem for. Então, é isso que o Papa Francisco nos diz. A verdadeira esperança, ela é conseguida com muito empenho nosso em colocar essa esperança nas mãos de Deus e permitir que Ele faça o que Ele sabe que é melhor, não o que eu quero. Porque o que eu quero
pode não ser o melhor para mim. Alguém tem dúvida de que seria melhor Jesus não ter morrido na cruz? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Ninguém de nós queria que Jesus morresse na cruz. Mas já paramos para pensar que se ele, por livre e espontânea vontade, escrevam bem o que eu estou falando, Jesus, por livre e espontânea vontade, deixa-se crucificar. Não é Deus que impõe a cruz para Jesus. A cruz é imposta a Jesus pelos poderosos. E Jesus aceita de livre e espontânea vontade. Por quê? A Bíblia fala, mas ele fez a vontade de Deus. A vontade de Deus era que todos acreditassem na libertação que Deus queria para o seu povo. Que todos acreditassem num projeto de vida de amor. Esse é o projeto de Deus. Se Jesus não aceita aquela cruz que lhe impuseram, ele joga no chão tudo aquilo que ele havia ensinado e pregado. Ele podia fugir. E alguém ia acreditar num homem que fala e depois foge? Né? Ele podia ter pego em armas, como eles queriam, para libertar o povo. E onde é que ia ficar o amor que ele pregou? Quem ama não pega em armas para defender, para matar outro, que é irmão. É sempre irmão. Né? Numa guerra, o que acontece? Não é irmão matando irmão? Porque o poderoso não está lá no meio. O poderoso está fechado no seu palácio. Quem vai para a guerra é o coitado do soldado, que não vai por livre e espontânea vontade, é obrigado a ir. E morre. E morre. Se Jesus pregou o amor, como é que ele poderia fazer desta outra forma? Percebem? A cruz não era o projeto de Deus. Mas como é que Deus vence isso? Como é que Deus vence essa desgraça? Com a ressurreição. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor do amor. Então, ele ressuscita Jesus. Isso ele pode fazer. Ele não está tirando o livre-arbítrio do ser humano. Ele não está interferindo na ação maldosa do ser humano. Mas ele está devolvendo a vida. Então, a gente precisa... Eu sei que é difícil, né? Porque, normalmente, nós fazemos um projeto nosso e nós queremos que este projeto dê certo. Mas só Deus que pode ver além da nossa realidade pequena é que sabe o quanto isso seria bom ou ruim para nós. Só com o tempo é que nós vamos poder olhar para trás e dizer, nossa, mas foi melhor desse jeito. Foi melhor desse jeito. Diga, André. Pode falar, André. Sem querer aqui cedo. Ah, foi sem querer. Então, deu para entender, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vixe, todo mundo ficou caladinho.
Não, Cida, você deu uma palestra excelente agora. Essa vermelha, caneta. Ele, lápis. Esse? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, então nós podemos ir para frente. O Pepe quer falar mais alguma coisa? O Pepe quer falar mais uma coisinha. Agora, pode marcar, se você quiser, senão depois, 2 trechos da Bíblia. Primeiro é Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Todinho. Vixe, Maria, é o capítulo inteiro. Ele é tão comprido que tem 63 versículos. Certo. São 3 páginas de Bíblia. Muito bem. Tá? E depois, está procurando, Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12, versículos. Versículo de 1 a 2. 1 a 2 só? Ele foi bonzinho, agora é só Não, 2. não. Não, peraí, que não é de 1 a 2. Não é 12, é 11. Estava lendo errado. Então, desculpe, apaga tudo. Oséias, capítulo 11, não 12, 11. De 1 a 11. Versículos do 1 ao 11. Então, é o capítulo inteiro. É de 1 a 11. Errado. Agora, quando você lê a Bíblia, algumas recomendações. A tua Bíblia é uma Bíblia bonita. Ele não tem Bíblia ainda, não recebeu. Mas você, bom, se você tiver Bíblia em casa, não use para sublinhar a Bíblia com caneta Bic, nem com aqueles negócios lá fluorescentes. Marca-texto. Marca-texto, é. De marca-texto. Por quê? Porque as páginas da Bíblia são fininhas. Ele passa de um lado para o outro. Passa de um lado para... Se você quer marcar a Bíblia... Pode marcar, viu, gente? A Bíblia pode só não. Deve ser marcada. Use o lápis número 6 ou lápis fluorescente, como este. Espera aí que não está... Ah, achei. Vocês encontram de diversas cores. Isso pode porque não passa na parte de trás. Na parte de trás. O papel Bíblia é um papel muito fino. Quando você usa marca-texto, ele passa também na página de trás. Por isso que o Pepe diz, quando você tiver que grifar sua Bíblia, grife com um lápis preto, número 6, né? Ou com esses lápis fluorescentes, que tem de muitas cores. Esse aqui é rosinha, mas olha, também tem amarelinho. Como você vê, aqui não falta. Também tem... Ah, não, o verdinho aqui não é. Aqui eu não tenho nenhum verde, não. Mas tem também verdinho, enfim. Essas cores aí, esses lápis fluorescentes servem muito bem para grifar a Bíblia. Agora, tudo aquilo que a Cida explicou, também do Papa Francisco e tudo mais, você encontra tudo isso na Bíblia. De um lado, sobretudo, como você se coloca diante de você mesmo, diante da tua fé, diante de Deus, e diante de tudo aquilo que você fez na vida, e você vai experimentando que Deus caminhou com você. Deus caminha sempre com você. Olha, são alguns versículos para te dizer. Neste capítulo 16 do Ezequiel, ele fala: isto diz o Senhor, Jerusalém, és cananeia de casta e de berço. Teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. Isto é, você era Walter, você era
Luana. Luana. Não é Luana, é Ana Paula. Você era, você é, você é, você é. Se coloque, mude o nome de Cananeia, teu pai já morreu e tua mãe é teia. Foi assim o teu nascimento. No dia em que nasceste, não te cortaram o cordão umbilical. Não te lavaram, não te envolveram em faixas, ninguém teve piedade de ti, fazendo-te uma dessas coisas, por compaixão. Não te lançaram em campo aberto, mas te lançaram em campo aberto com nojo de ti, no dia em que nasceste. E aí continua. Cresceste e tornaste jovem, chegaste à maturidade, isto é, você estava lá. Sem ninguém. Esse trecho, onde diz o Senhor, ele está falando para Jerusalém, ou seja, para o povo de Jerusalém. E fala para nós. E para nós também hoje. Cresceste, te tornaste jovem, chegaste à maturidade. Passando de novo ao teu lado, eu te vi na idade do amor. Estendi sobre ti o meu manto e cobri a tua nudez. Com juramento me comprometi, fiz aliança contigo e foste minha. Olha, fiz uma aliança de amor e foste minha. Deus falando, seu povo. Aí depois, nessas 3 páginas, né, que vocês vão ler, você vai se reconhecendo. Colocado, porque são 3 páginas de pecados. Você que foste minha, você fez isto, e por 3 páginas inteiras. Olha a conclusão. Depois de 3 páginas de pecado. Olha. Mas eu me lembrei da aliança que fiz contigo quando era jovem. E farei contigo uma aliança eterna. Tu te lembrarás de tua conduta ao acolher tuas irmãs, as mais velhas e as mais novas. Eu as darei a ti como filhas, mas não em virtude de tua aliança. Eu mesmo farei, voltaremos a ser um povo de irmãos, de verdade. Eu mesmo farei aliança contigo e tu saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e não voltes a abrir a boca de vergonha, quando eu te perdoar tudo o que fizeste, oráculo do Senhor. Olha que maravilha. Olha que maravilha. E Deus aí está falando, né, com essas palavras, essa aliança que ele promete aí, é a aliança que se cumpre em Jesus. Aliança eterna. A última aliança. A aliança definitiva. E olha o profeta Oséias. Os pregadores de retiro normalmente falam: decore este capítulo de Oséias. Decore. Não esqueça nunca mais. Olha. Quando Israel era criança, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais o chamava, mais se afastavam de mim. Eu ensinei Efraim a andar. O levei em meus braços, mas eles nem percebiam que eu cuidava deles. Com correias de amor os atraía, com cordas de carinho, fui para eles como quem levanta uma criatura até o rosto. Eu me inclinava e lhes dava de comer. Etc, etc. E todo o capítulo desse tipo. Quem somos nós? Quem é Israel? É como criança que Deus pega no colo
e tira do Egito, tira da terra da escravidão, te tira do pecado, te faz ressuscitar em Cristo. É isso. Pega esses dois trechos da Bíblia e diz: Deus de verdade fez uma aliança comigo e Deus ainda hoje olha para mim, jogado à beira da estrada com os meus pecados, com os meus defeitos. Ele olha para mim, ele fez uma aliança comigo, ele me pega no colo, me abraça, me beija, me salva. Aí você fala, onde nasce a esperança? Nasce se você fizer esta experiência de Deus. É exatamente isso. É exatamente isso. Ficou alguma dúvida, gente, depois de toda essa explicação? Depois de vocês lerem esses trechos que o Pepe passou aí de lição de casa, viu? Aí depois vocês me contam semana que vem como é que foi. Se ficou alguma dúvida. Aliás, durante a semana, se ficar dúvida, pode mandar perguntar, viu? Para quem tiver Bíblia. Quem não tiver Bíblia... Acredito que todo mundo tem, né? Nessas alturas todos têm. Mas logo vocês vão receber a Bíblia que a paróquia vai entregar para vocês. Bom, diante de tudo isso agora, então nós fazemos a nossa oração. Uma oração na qual nós vamos dando, então, uma resposta para esse Deus que nos ama, esse Jesus que se entregou por nós. Nós vivenciamos toda essa semana a paixão, a morte de Jesus e a sua ressurreição. E sabemos, não é? Se a gente tinha alguma dúvida, ouvindo tudo aquilo que ouvimos nessa semana, todas as homilias, as pregações, e mais esse nosso encontro de hoje, nos dá a certeza de que tudo o que Jesus fez foi por amor a nós. Ele não pensou nele, ele pensou em nós. Ele veio ser testemunha do amor de Deus para conosco. É um amor que nos quer libertar de todas as amarras do pecado, todas as amarras deste mundo, e principalmente nos libertar das amarras da morte. Então, por isso a gente hoje tem a certeza de que, se Cristo ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos com Ele. Então, vamos fazer a nossa oração. Eu vou pedir para a Ana Paula ler para nós, fazer a oração para nós, nós vamos acompanhando mentalmente. Sou tímida aqui. Senhor Jesus, tu que estás sempre ao nosso lado para nos dar esperança, para aquecer o nosso coração e dizer, vai em frente, eu estou contigo, vai em frente. Ajudai-nos a te reconhecer ao nosso lado quando ficarmos abatidos e tomarmos o caminho escuro. Que mesmo diante das aparências contrárias, nos tenhamos a certeza de que continuamos a ser amados e que nunca deixarás de nos amar. A certeza de que caminharás sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém. Amém. Muito bem, agora vamos à bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, em sua infinita bondade, ilumine os nossos passos e nos guie no caminho da salvação. Amém. Abençoe-nos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.